Bom dia, esse é mais um vídeo da série Nascemos para Brilhar. Hoje a gente vai falar sobre a história de um leão e de um rato. O leão, na selva, com fome, saiu em busca de comida. E o que ele encontrou primeiro foi um rato. Conseguiu pisar em cima do rato. E o ratinho, sabendo, que ia ser comido naquele momento, ele clamou, ele pediu, ao leão que nada fizesse com ele, porque quando o leão precisasse dele, ele estaria à disposição. E o leão, pensando como um ratinho poderia vir ajudá-lo algum dia, na dúvida ele acabou liberando o ratinho foi embora. Sendo que um certo dia o ratinho ouviu o leão, o som que o leão produz naquele momento de pedir de socorro, ou quando está atacando a sua presa, Então o ratinho corre, procura onde está o barulho que vem do leão, e ele encontra o leão preso a uma rede de caçador. O ratinho depressa sobe, vai até onde está a rede e começa a roer as cordinhas que prendia o leão, e acabou roendo as cordas, e o leão acaba caindo, se livrando daquela armadilha. Então veja só, como o leão, o rei da selva, poderia precisar de um pequeno rato. Então isso na vida também acontece. Nós temos os ricos e temos os pobres. Então, se os ricos fizerem como o leão, que procura devorar qualquer coisa que apareça por à frente, não quer a existência dos pobres, não quer a existência do pessoal de classe média. E aí, se não existir o classe média e o classe baixa, como vai viver o rico de classe alta? Quem vai fazer os seus serviços? E quem vai gastar o dinheiro? Porque você sabe que o pobre, a pessoa da classe média, quando recebe um dinheiro, a tendência é dele ir lá gastar, comprar alguma coisa que ele precisa em casa, que ele sempre está precisando. Então, na verdade, a gente viu este filme há pouco tempo, que um salário mínimo era em torno de $70, quando um senador chegou a dizer que o salário mínimo deveria ser pelo menos $100, foi uma confusão, foi uma guerra. Mas esse salário mínimo chegou até $300. E quando chegou a $300, o Brasil não quebrou de maneira alguma. Ao contrário, as pessoas passaram a ter casa para morar, passaram a ter um transporte para andar, passaram a ter uma alimentação melhor, passaram a ter filhos na escola, filhos de pedreiros, de servente, filhos de donas de casa, negros, passaram aí a faculdade, passaram a ter curso superior, curso de medicina, curso de engenharia, e assim tantos outros cursos importantes. O provérbio 18, no versículo 5, ele diz assim: não é justo favorecer o culpado, deixando de fazer justiça ao inocente. Então esses pobres, os miseráveis, os classe média, eles são inocentes, talvez não estudaram tanto, não tiveram a capacidade de estudar a questão de economia, educação financeira, e acabam estando onde estão. Mas por que não fazer justiça com esse povo? Ao contrário, a gente pode falar aqui um pouco sobre a Previdência Social. Previdência Social que foi feita pensando no conjunto todo, no pobre, no classe média e no rico. Mas, infelizmente, isso vem há algum tempo, eles fazendo mudanças, os governos fazendo mudanças. Só que, no tempo que nós estamos agora, a mudança que está sendo proposta, ela é muito maléfica principalmente para os pobres, para os trabalhadores, que vai voltar a escravidão, só que a escravidão liberada, A pessoa vai estar escrava do trabalho, possivelmente nunca se aposentará, possivelmente não terá mais uma qualidade de vida melhor, porque os salários não vão ser tão grandes, não vai ter emprego para eles,
Então a Previdência Social está nesse embate desde o começo do ano, que tentam aprovar, mas o povo tem resistido, graças a Deus. Alguns leões, né, lá no Senado, na Câmara Federal, alguns leões têm dado uma chance ao Ratinho, né? Tem dito para o Ratinho: tá bom, eu vou te liberar. Então a gente vê que tem alguns congressistas ainda que eles ainda pensam no Ratinho, pensam no pobre, pensam no classe média e não querem aprovar esta previdência da forma que está, né? Quanto maior a distribuição de renda, isso foi provado também há pouco tempo, quanto maior a distribuição de renda, melhor, porque o pobre, o classe média vai ter dinheiro e vai gastar no comércio. Então, por que não favorecer, né, aos pequenos, aos pobres? Por quê? O que tem de diferente entre um corpo de um ser humano rico e um corpo de um ser humano pobre? O que tem de diferente? Todos os órgãos que tem no corpo de um ser humano rico e pobre é a mesma coisa, a mesma quantidade de ossos, a mesma quantidade de nervos, a mesma quantidade de neurônios, a mesma olhos, boca, nariz, sangue. Não tem essa diferença. Agora a questão da diferença financeira, né? A quantidade de dinheiro é absurda, porque nós sabemos que no Brasil praticamente quase a metade da riqueza do Brasil está nas mãos de 1%. 1% de pessoas estão com essa riqueza no Brasil, enquanto que o resto estão aí na pindoba, sem alimento. Já tem gente já pegando lixo, né, catando no lixo comida, já tem gente passando muitas dificuldades e querem fazer com o Brasil como outros países fizeram em outros países, mexer na Previdência Social. E tem país aí que já está havendo um grande número de suicídio de velhos, né, de idosos, porque o dinheiro não dá mais. A gente ainda tem um programa chamado LOAS, que ajuda aquelas pessoas que não podem trabalhar, têm deficiência física, e para não morrer de fome, a lei dá direito a um salário mínimo, mas estão querendo baixar para meio salário mínimo. Se um salário mínimo em média em torno, né, de R$1.000, com o desconto fica lá 800 e alguma coisa. Eu sei que o pessoal do LOAS passaram a ganhar R$400. Como é que se vive com R$400, né? Era bom que esse pessoal se perguntasse, esse pessoal que estão lá em cima, que estão de boa, né? Estão com bom salário, boas casas, tem casa de praia, tem casa de sertão, tem casa no Brasil, tem casa fora do Brasil, né? Tem casa de serra, carros os mais ricos, os mais caros possíveis. Por que não se perguntar? Pois eu digo a você, com toda certeza, se você não fizer como o leão, que teve, né, compreensão de soltar aquele ratinho, você também vai se ferrar. O leão poderia ter comido o rato, mas o ser humano ia comer, né, o leão, ia matar aquele leão também, ele ia morrer também. Ou você passa a ser um leão que venha ajudar os pequenos, ou então você vai se ferrar também. O ratinho poderia ter se ferrado, mas o leão também. Como o leão não ferrou o ratinho, o leão se deu bem nessa história. Então é uma comparação, analogia que eu faço tranquilo, com a consciência tranquila, com o coração cheio de alegria. É esta, né? Que não adianta, né, você não ser justo com os mais pobres, você favorecer os culpados e deixar os mais pobres sem justiça. Pense nisso e exija do seu deputado, do seu senador, que também pense também nessa possibilidade do leão e do ratinho viverem harmoniosamente, na paz, um ajudando o outro. O Senhor é meu pastor e nada me faltará.